ouvindo a Rádio Sofrosine. Olá, estamos aqui para a gravação de um novo episódio da Rádio Sofrosine, o podcast da filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou a Cristiane, professora do curso de filosofia. Na produção do podcast estão Ingrid Assunção e Jennifer Monteiro. E hoje receberemos a professora Michele Bobsin, professora do programa de pós-graduação de filosofia da Rural, doutora em filosofia pela PUC-Rio, na linha de pesquisa de filosofia e questão ambiental, integrante do GT Rãs e Onas, da ANPOF, e do Centro Rãs e Onas do Brasil. E ela vai conversar sobre o ecofeminismo. Muito obrigada, Michele, por ter aceito o nosso convite, por ter topado esse bate-papo. E acho que você pode começar falando aí um pouco desse seu interesse, né, na temática, como é que surgiu. Obrigada, Cris. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Ingrid. Bom, o meu interesse pela temática do ecofeminismo, ou dos ecofeminismos, né, melhor falar assim no plural, porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que existem muitas visões que, embora tenham uma unidade, né, conceitual, elas possuem abordagens distintas, né? Então são ecofeminismos. Bom, esse interesse pelo ecofeminismo, ele surgiu a partir dos meus interesses de pesquisa no mestrado e no doutorado, que giram em torno do filósofo Hans Jonas, né, que são interesses que visavam pensar a relação do ser humano com o que chamamos de natureza, né? Que até é uma questão, como que vamos nomear, né? Já que natureza também, né, pode ser um termo bem problemático. Mas, então, meu interesse surgiu justo por ter o desejo de entender como que essas mulheres pensadoras do ecofeminismo estavam diagnosticando, né, e propondo soluções para o problema ecológico. E aí, o ponto de contato, então, a gente queria ouvir você falar um pouco sobre isso, o ponto de contato entre essa questão dos ecofeminismos e o pensamento do Hans Jonas, como é que você identificou esse ponto de contato? Ambos os pensamentos, né, assim, acho que o pensamento dos ecofeminismos, os pensamentos, né, ecofeministas e o pensamento de Hans Jonas, eles possuem um ponto de contato maior, que é a questão ecológica, né, que é pensar, né, como que a gente pode, então, proporcionar para os humanos do futuro condições de existência, né, nas quais eles possam se desenvolver plenamente, e esse é um ponto de contato maior, né? Mas o que me chamou a atenção, assim, que eu comecei a pesquisar mais profundamente mesmo, foi o entendimento como que essas mulheres entendem a questão da responsabilidade, que é um dos conceitos que orientam o pensamento do Jonas, né? Pensamento ético do Jonas. E eu gostaria de entender, então, como que elas pensam nessa questão da responsabilidade, justo para verificar se haveria aí alguma compatibilidade. E aí eu mergulhei num universo de escrita que não é tão simples assim, né? Que é um universo de escrita que ele possui as suas tensões, né? Justo porque como eu mencionei antes, os ecofeminismos, embora eles tenham como lugar comum a ideia de que mulheres e natureza sofrem, né, as mesmas opressões, também aí nesse universo tem várias linhas de pensamento, né? Nós temos as ecofeministas que pensam de uma forma mais essencialista, como Vandana Shiva, a Maria Mies também. Temos as construtivistas, né, que vão pensar o ecofeminismo, então, de uma maneira que considere
as relações sociais, né, as construções sociais e as relações materiais, né? Enfim, aí existem tensões, né, que estão aí dadas nessas diferentes construções sobre a ideia de ecofeminismo, né? Então, eu comecei a pesquisar isso, né? E vi que, embora numa primeira visada, responsabilidade e ecofeminismo parecesse, enfim, que eles tinham algo em comum, né? Dois temas que, de alguma maneira, pudessem ser harmônicos entre si, né? Colocando dessa maneira. Aí eu me dei conta, então, que não é bem assim, né? Que tem toda uma questão a se pensar dentro de um pensamento ecofeminista, né? Sobre a responsabilidade. Responsabilidade não é uma coisa dada, né? Como algo essencial, embora algumas pensadoras defendam isso, né? Então, dentro dessa perspectiva da responsabilidade, eu foquei por entender a dimensão do cuidado, né? E como que isso, então, se relacionava com a ideia de responsabilidade e até que ponto isso não acarretaria um certo essencialismo que pudesse ser, enfim, interpretado como algo que não colabora muito com a luta pela libertação feminina, né? Que essa é uma dos objetivos, né, dos feminismos. Então, aí eu verifiquei que existem tensões, né? Mas, assim, para contextualizar melhor, né, acho que vale a pena falar um pouco do conceito de ecofeminismo, né? Esse conceito ele surgiu na década de 70, então foi entendido então como ecofeminismo ou feminismo ecológico, né? A primeira vez que ele aparece na literatura é através de uma pensadora francesa, Françoise Aubonne, acho que é o nome dela. E a ideia, então, desse conceito era justo para se referir, né, ao potencial feminino de causar uma transformação na nossa relação com a natureza, né? Ao mesmo tempo que identifica uma raiz de opressão comum, né? Então, basicamente, assim, em linhas muito gerais, né, de modo muito genérico, o ecofeminismo, então, ele vai explicitar uma ampla variedade de conexões possíveis, né, sociais e até mesmo para algumas pensadoras essenciais, né, entre mulheres e natureza, né? Então, isso vai ser pensado de diversas maneiras, por isso que a gente coloca, então, que existem vários ecofeminismos, né? Mas tem uma pensadora que é uma pensadora bem importante, assim, do ecofeminismo, que é a Karen Warren, que ela vai, então, ela vai propor algumas características, né, essenciais não seria a palavra, mas basicamente, assim, características comuns entre essas diversas formas de pensar a conexão entre mulheres e natureza, né? Então, ela vai falar de uma primeira característica, que seria, então, essa conexão entre dominações, né? Que tanto mulheres quanto a natureza são dominadas de modo injustificado, né? E isso, então, é um agregador comum desses pensamentos ecofeministas, né? Uma outra característica que ela aponta também é uma crítica que essas pensadoras desenvolvem, né, em relação aos cânones ocidentais totalmente masculinos, né? Essas tendências masculinas da nossa cultura na escrita, seja filosófica, seja, enfim, ecológica também, né? Então, e o que vem a ser esse cânone da tradição, né? Dessa tendência masculina do cânone da tradição, é justo essa tendência de descrever, né, as coisas de modo muito racional, né? De modo muito voltado para a lógica, de até mesmo
opressor em determinado sentido, né, de apagamento também das mulheres da história, né? E a outra característica que ela coloca também é a característica propositiva, né, dessas pensadoras, que além do diagnóstico, né, essas pensadoras elas vão então propor soluções, né, pensar alternativas para superação então dessa visão canônica ocidental masculinizada, né, do pensamento. Mas é importante a gente entender também que o ecofeminismo, isso eu estou falando de um ecofeminismo teórico, o ecofeminismo ele não é somente um movimento do pensamento, né? Eu acho que, sobretudo, a gente pode afirmar que o ecofeminismo ele é uma prática, né? Uma prática das mulheres do campo, das mulheres que estão na luta, né? Por enfim, melhores condições de existência, né? E tem até, inclusive, um exemplo muito bonito, assim, do surgimento dos ecofeminismos, né? E, enquanto movimento social, que é o exemplo de Shipko, né, na Índia, que foi enfim, um movimento que ficou muito, muito conhecido, né? Que foi o movimento das mulheres que estavam em defesa da floresta e do reflorestamento, né? E elas abraçavam as árvores, né? Para que as árvores não fossem derrubadas, né? Pelo imperador lá da época, que agora me fugiu o nome. Mas teve esse movimento, né, na Índia, e ele ficou bem famoso, né? E essas mulheres, elas entendiam que aquelas árvores, elas eram, de certa forma, o que preservava o sustento delas, que elas entendiam que a floresta é o que mantinha toda uma condição de existência para elas ali, porque sem a floresta elas começaram a notar que alguns lugares que já haviam sido desmatados começou a ter falta d'água, os rios estavam secando, então elas se juntaram nesse movimento, né? De abraço às árvores e de ficar em cima das árvores para que não fossem derrubadas, né? E é um exemplo, né, do aspecto social, do movimento social, do ecofeminismo, né? E tem, enfim, além de Shipko, também tem um outro movimento que foi realizado na África, no Quênia, também na década de 70, que as mulheres também estavam em defesa da floresta, e foi algo muito parecido com o Shipko, assim, né? E também é um movimento importante, esse do Quênia, que foi denominado Green Belt, na época, né? O Cinturão Verde, que elas estavam se manifestando ali contra o corte daquelas árvores, né? Então, aqui no Brasil a gente tem a Marcha das Margaridas, né? Das agricultoras, então a gente tem uma diversidade, assim, né? Eu estou trazendo esses exemplos só para pontuar que o ecofeminismo não é somente um movimento intelectual, ele é, acho que, sobretudo, uma prática, né? Beleza. Eu fiquei pensando aí numa questão que você colocou sobre essa identificação de um cânone masculino, né? E um deles você falou sobre o modo muito racional de pensar, né? E aí eu fiquei um pouco em dúvida com essa característica aí, no sentido de que eu queria entender um pouco mais isso. Porque quando a gente aponta, né, que o outro é racional, né, o que está do lado contrário pode cair por uma certa irracionalidade, né, uma falta de racionalidade, enfim. Então, eu queria entender um pouco melhor o que é isso que é apontado, né, como uma característica do masculino de ser muito racional. Essa questão é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho genial essa crítica. Justo porque ela não é simples, né? Ela é uma crítica que ela é um tanto quanto complexa, e aí a gente já tem que mobilizar
né, a produção de saberes de feministas de outro ramo, né, que seriam as epistemólogas, né? São geniais, assim. E aí, para a gente pensar isso, para começar, né, o que é esse cânone masculino, masculinizante, ocidental, racional, né? A gente pensar no pensamento que é produzido sem considerar o corpo, né? E muitas vezes as condições materiais de existência. Então, é um pensamento aí mobilizando essas epistemólogas, né? Que eu acho super interessante também o que elas falam, que é esse pensamento que ele é um pensamento de lugar nenhum, ele é o pensamento do ponto zero, né? É o observador absoluto. Então, você tem, dentro da própria tradição filosófica, né? A gente que estuda filosofia, a gente vê que os filósofos, eles, até um determinado momento da história da filosofia, eles estão escrevendo de cima de não pode dizer nenhum pedestal, porque parece que estão fora do mundo, né? Eles não têm corpo. Claro que na antiguidade é um pouco diferente, né? Eu estou falando, sobretudo, a partir da modernidade, eu acho que é esse problema, né? Esse problema, ele, na história do pensamento, ele começa a se constituir de modo mais... Na Idade Média também, se a gente for pegar os medievais, tem essas questões já estão lá na Idade Média, né? Mas, assim, na Idade Moderna, a gente tem, assim, o suprassumo disso, né? Que é a questão desse sujeito do conhecimento, né? Então, o que é o racional? É o sujeito do conhecimento que ele é universal, né? Ele é incorpóreo, ele não possui paixões, ele não possui afetos, ele só possui pensamento lógico. Porque toda a narrativa da nossa tradição, se for pegar, né, ali, medieval, modernidade, ela está construída dentro desse lugar, né, desse sujeito, principalmente na modernidade, esse sujeito do conhecimento, que é um sujeito neutro. Ele não tem pai, ele não tem mãe, né? Então, essa questão vai por aí, assim, essa crítica, ela vai justo a esse sujeito racional, que é incorpóreo, que né, não possui necessidades, né, não sabe a classe social desse sujeito, não sabe nada, né? Ele é um sujeito universal do conhecimento, né? E até essa própria ideia de uma possibilidade de universalizar, né, o conhecimento. Isso, assim, para as feministas é uma balela, né? É uma falácia. Não, sabe? Somos seres corpóreos. O conhecimento, ele é sempre enviesado por alguma coisa, porque, né, somos seres corpóreos, possuímos desejo, possuímos sentimentos, possuímos financiamentos de determinadas fontes, estamos no planeta Terra, né? Então, tudo isso constitui o sujeito do conhecimento, tudo isso constitui o próprio conhecimento, em última instância, né? A gente não pode simplesmente nos despirmos de todos os vieses e produzir um conhecimento puro, né? A crítica é nesse sentido, assim, eu acho muito genial. Entendi. Não, genial mesmo, de fato. E eu queria também que você falasse um pouco mais, assim, isso foi algo que a gente conversou antes, né, em off, que você comentou que o conceito de responsabilidade, então, foi talvez o start, né, para você tentar unir aí, ou se aproximar, a partir do Hans Jonas, né, se aproximar desses pensamentos, né, dos ecofeminismos. Então, queria que você situasse um pouquinho esse conceito do Jonas dentro dessas discussões. Então, o conceito de responsabilidade para o Jonas, ele é um direcionador do pensamento, né? Mas essa coisa da responsabilidade de direcionar o pensamento dele é justo no sentido de postular, né, que nós devemos produzir condições de existência possíveis para os humanos do futuro, né? Então, para o Jonas, nós somos responsáveis pelo futuro, nós somos responsáveis pelo mundo que os humanos do futuro e, por consequência, os outros seres vivos vão encontrar, né, quando eles chegarem. Então, o Jonas, ele vai abordar isso de duas maneiras, né?
Por um lado, ele vai desenvolver um argumento que visa ser um argumento lógico, né, formal, embora a fundamentação dele tenha uma fundamentação que, para eu explicitar aqui, ia ser mais 2 podcasts, né, porque tem uma fundamentação ontológica que ele desenvolveu para poder falar o que ele falou, mas assim, eu já vou direto para o que ele propõe, para, né, a coisa não ficar assim muito digressiva, né? Ele vai propor, então, né, a responsabilidade como um dever. E aí ele vai construir toda uma argumentação de ordem formal, né, para demonstrar o porquê que é um dever, né, a preservação das condições de existência dos humanos do futuro, mas ele basicamente vai propor um imperativo categórico aos moldes kantianos. Algo que é um tanto curioso, né? Porque o Kant, quando ele propõe imperativo categórico, né? Ele propõe o imperativo categórico super fundamentado, você entende todos os pressupostos que estão ali por trás, né? Toda a construção formal, né? Daquela proposta dele, né? E o Jonas, então, ele vai partir, né, de uma argumentação formal, mas é uma argumentação que ela o tempo inteiro ela dialoga com condições materiais, então ela não é puramente formal. Então, algum lógico de plantão assim ia falar, não, mas isso aí ele está fazendo não funciona, né? Não vale. Ele está tentando nos propor um dever e tentando nos propor algo formal, mas ele está partindo de um argumento material, né, que é a materialidade do futuro, né, como que isso deve ser no futuro. E, enfim, ele vai propor, então, o imperativo categórico, haja de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a existência de uma humanidade futura. E ele formula esse mesmo imperativo de outras maneiras também, mas basicamente a ideia é essa, né, que nós devemos, então, agir de modo em que toda e qualquer ação que a gente faça vise um efeito positivo nos humanos do futuro, nas condições de existência, né? E a partir daí, então, esse imperativo ele guiaria a conduta da humanidade. Só que algo interessante a notar também, para o Jonas, claro, que isso guiaria a conduta pessoal, né? Mas não somente isso, que no Kant a gente tem, né, um imperativo categórico como sendo algo direcionado para o indivíduo. O Jonas, ele lança a mão desse imperativo categórico, sim, para operar individualmente, mas o foco dele não é o indivíduo. O foco dele são os governantes, são a esfera que tem poder, né, os tomadores de decisão, por assim dizer, né? Então, essa ética dele, ela é proposta, né? Essa ética da responsabilidade, né? Que está lá no livro O Princípio Responsabilidade, né? Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, que ali leiam o livro para saber mais, leiam o livro. Então, ali no Princípio Responsabilidade, eu acho que fica claro assim que ele está, né, nos colocando isso individualmente, mas, sobretudo e acima de tudo, ele direciona o livro para os governantes, né? Então, por um lado, tem esse aspecto formal, né, do pensamento dele, só que daí ele entende que ele tem que jogar nos dois lados, né? Que já que nós somos seres constituídos de corpo e mente, como ele diz, e isso é uma amálgama, né? E corpo e mente são somente dois lados da mesma moeda, né? Isso são palavras do Hans Jonas. Ele vai, então, construir toda uma argumentação para mobilizar o sentimento de responsabilidade, né? E ele vai entender, então, que o sentimento de responsabilidade ele funciona como uma espécie de elo que liga o agente, né, ao objeto ético, né? E aí ele vai entender que a origem desse sentimento, né? Melhor a gente falar talvez até um afeto, assim, porque seria algo de uma esfera até anterior, assim, né? Que a própria expressão do sentimento, né? Seria algo quase do inconsciente, assim, embora ele não use essas palavras, né? Então, para o Jonas, a responsabilidade
ela nasce da experiência parental, né? Da experiência dos pais mamíferos que têm, né, uma espécie quase de instinto, né, de preservar aquele ser que veio ao mundo, né, de ter responsabilidade por aquele ser até que ele possa, de certa forma, sobreviver sozinho, né? Então ele vai identificar a responsabilidade nesse lugar quase instintivo, né? E ele vai colocar então que a responsabilidade ela está enraizada, né? No íntimo do ser humano e de mamíferos em geral, né? Como um instinto mesmo, né? De procriação e continuidade. Então seria um instinto, um afeto, né? Que ele está na natureza, né? Em determinados animais, né? Principalmente mamíferos. E aí, né? A partir disso, eu então tive essa vontade de entender, né, como que as feministas vão pensar essa questão da responsabilidade, né, e principalmente a questão do cuidado, já que, né, o sentimento de responsabilidade seria algo, pensando dessa perspectiva quase que dos instintos, né, ionasiana, seria algo que já está ali inerente à existência de determinados mamíferos, né? Não tem assim aí uma espécie de paradoxo? Porque, veja bem, se eu estou entendendo bem, né? Essa questão parental joga muito para a questão da procriação, né? De você ter alguém para cuidar, né? Que, assim, historicamente é jogado nas costas das mulheres, né? As mulheres são aquelas responsáveis pela prole, e não só responsável pela prole, como quase tem obrigação de ter filhos, né? E soa um pouco contraditório nesse sentido da mulher ainda ter de alguma forma, encarar essa responsabilidade, né? Como que você vê isso? Então, justo essa é a questão, né? Que eu encontrei aí um lugar de diálogo entre eles, né? Foi por identificar, né, que essa questão da responsabilidade ele coloca dessa maneira, né, como algo que, de certa forma, vai se identificar com o essencialismo, né? Só que não nos moldes do ecofeminismo, isso como algo essencial do próprio ser humano, a partir do momento que ele diz que isso está inserido profundamente no nosso instinto, né, e no de outros animais, e nos instintos de outros animais mamíferos, né? Mas ele fala de parentalidade, ele não fala de mulheres, né? Ele está falando dos pais, né? Então, aí seria mais, na visão do Jonas, né, mais essa ideia de que a família, né, ou o grupo ali, né, a tribo, como, então, núcleo de responsabilidade né, que se divide, né, um é responsável pelo outro, né, o pai e a mãe responsáveis pela cria, mas também ali você tem um grupo, né, você tem uma tribo, e de certa maneira essa responsabilidade ela também é compartilhada, né? Ela tem essa origem parental, mas é somente a origem, não que necessariamente as pessoas venham a procriar. Pelo contrário, ele fala que as pessoas têm que parar de procriar, mas se nem todo mundo pode parar, porque senão não vai ter humanos no futuro, e a ideia é que existam humanos no futuro, então alguém tem que procriar. Mas a questão, ela não é essa, assim, seria uma responsabilidade coletiva compartilhada. Porque o Jonas, ele é um pensador que ele pensa o coletivo também, assim como a proposta ética dele, uma proposta para o governante, né, quando ele coloca a responsabilidade como sendo algo inerente do instinto, também não só da mulher, mas como também do homem. E isso é um problema seríssimo. E quando eu cheguei lá nas ecofeministas, né, eu fui ver que tinha uma super discussão entre elas ali sobre essas questões, né, do essencialismo. Né, porque até que ponto, então, essa visão essencialista ela não prejudica a luta, né? Seria mais ou menos
nesse sentido. E aí eu descobri uma pensadora que até ela não é super famosa aqui no Brasil, ela tem alguns artigos muito interessantes, que é a Shirley MacGregor, e ela é uma das pensadoras, assim, que ela põe o dedo nessa ferida, né? Ela vai falar, olha, é um perigo a gente celebrar, né, essa união de mulheres e natureza pelo viés de uma ética essencialista, né, uma ética do cuidado que tenha esse viés essencialista, porque isso pode ser um tiro no pé, né? Isso pode ser enfim, parece que é algo que pode ser revolucionário, mas não, né? Isso pode nos deixar no lugar que nós estamos e dali a gente não vai mais sair, né? Nesse lugar de opressão. E ela vai, então, apontar esses riscos políticos, né? Dessa celebração de uma associação das mulheres com uma espécie de cuidado, né? Então, ela vai super questionar isso, assim, ela vai apontar, né, que essa associação, se ela não for feita de uma maneira muito cuidadosa, isso pode acarretar um problema político enorme para a emancipação das mulheres. E eu, particularmente, concordo com ela, né? Eu gosto de ler e de pesquisar para ver o que... Mas eu concordo totalmente, assim, embora eu goste muito dessa ideia de entender que mulheres e natureza possuem, sim, uma raiz comum de opressão, né? Tanto que, por pegar, assim, dentro de uma cultura até mais popular, né? A natureza é vista como passiva, né? A mulher também é vista como passiva, o homem é o ativo, né? O homem vai lá, pega, destrói a natureza para fazer o que ele quiser e a natureza ele não vai fazer nada, não vai responder, a mulher também, né? Então, mulheres e natureza possuem essa passividade intrínseca. E agora a gente está vendo com a intrusão de Gaia que não é bem assim, né? A natureza se revoltando, as mulheres se revoltando. Mas eu acho muito interessante essa ideia, porque é uma ideia que ela vai apontar para uma construção histórica que, de fato, ocorreu, né, ao longo da nossa cultura. Mas, de maneira alguma, uma construção essencial. Acho perigosíssimo associar essencialmente mulheres e natureza, né? Como pensa, por exemplo, a Vandana Shiva. Só que a Vandana Shiva a gente tem que entender que ela está dentro de uma cultura específica, né? Então, mais uma vez, a questão dos vieses, não tem como despir a pessoa do pensamento, né? O que a pessoa é da forma como ela pensa, assim, né? E a Vandana Shiva, ela é uma super defensora das sementes, né? Da preservação de sementes que não usem os produtos da Monsanto, sementes que não sejam alteradas geneticamente. Ela é uma pessoa importantíssima, assim, o pensamento dela é um pensamento importante e é um pensamento que tem contexto, né? Ele foi produzido por uma indiana que possui uma tradição milenar, né? Uma tradição enorme que pensa essa questão das mulheres com os elementos da natureza, que pensa, né? Tem até um nome que eu estava tentando lembrar, agora eu lembrei. Tem um termo indiano que se chama Prakti, que é um termo que expressa uma espécie de essência feminina da natureza, algo do tipo. E a Vandana Shiva, ela fala da Prakti, né? Ela usa esse termo muitas vezes. Então, isso está na cultura dela, isso é ela, né? A gente não pode falar, não, tá errado, né? Como ocidentais, brancas, tá tudo errado, você tá falando, não pode, né? Tem que entender o que ela tá falando, entender o contexto dela. Isso é uma prática feminista, né? Você entender onde a outra tá, da onde ela tá falando e as condições nas quais ela está falando, mesmo que ela seja uma cientista super reconhecida, como é o caso da Vandana Shiva, né? Que é uma física importantíssima e ativista incrível, né? Tem que entender essas coisas, né? Então, acho que o feminismo ele passa por aí também, né? Entender os lugares de fala, né? Entender quem está falando e as condições nas quais a pessoa está inserida, né? Então, não é só condenar, não, isso
Não é por aí, né? Aí você está reproduzindo aquela lógica racional, masculinizadora, né? E não é isso que a gente quer, né? Beleza. Então, você falou desse ecofeminismo essencialista, né? Dessa relação intrínseca aí entre mulheres e natureza. Bom, você falou dele e eu queria que você, se você pudesse, também falasse dessas críticas, né? Desse perigo da associação, né? Dessa associação entre as mulheres e a natureza, que eu entendo que vem desse sentido do cuidado, né? De mais uma vez sermos responsáveis pelo cuidado, né? Sim. De algo. Ai, desculpa te interromper. Não, pode falar. Não, é que tem uma chave, que é uma chave, né, do pensamento ecofeminista, que é interessante para responder essa tua questão, que é justamente pensar, né, que essa ideia de cuidado, né, se ela for associada às mulheres de uma forma que não considere, né, uma série de construções sociais, né, isso pode resultar, né, numa afirmação dos papéis de gênero, né? E esses papéis de gênero, eles estão enraizados em dualismos patriarcais, né? Então, esse é o conceito que eu queria trazer aqui, que é importante do pensamento ecofeminista, né? Os dualismos patriarcais. Né? Que é aquela coisa, o masculino, o feminino, né? Corpo, mente, até mesmo um outro dualismo patriarcal, que é importante, assim, a gente sempre pensar nele, porque a gente tem quase que uma tendência a fazer essa dissociação, né? Que seria um dualismo patriarcal, natureza e cultura, né? E eu acho que hoje em dia está super em voga, assim, mas muitas vezes nas nossas práticas cotidianas a gente não reflete sobre isso, né? Mas que isso é um dualismo também, né? Separar natureza e cultura. Então, assim, uma das críticas, né? E eu falo isso a partir do pensamento dessa Shirley MacGregor, né? Que ela colocou, assim, é justamente o fortalecimento, né, a afirmação desses papéis de gênero, né? Se você colocar o cuidado, então, como associar o cuidado às mulheres de forma que não seja cuidadosa, assim, né, que não seja considerando toda uma série de construções sociais, né? Então, o cuidado, essa pensadora ela vai falar assim que o cuidado, ele na verdade é um conjunto de práticas que elas por muitas vezes são paradoxais, né? Porque tem ali um misto de sentimentos, né? Essa orientação do cuidado, ela pode suscitar sentimentos que muitas vezes vão servir para desmobilizar, né, a luta feminista, né? Então, como o cuidado ele é um conjunto de práticas paradoxais, né? A gente não pode adotar, né, essa questão sem criticismo, né? A gente tem que pensar que sim, é possível. Igual a própria Karen Warren, ela vai propor uma ética do cuidado, né? Mas ela faz isso de uma forma muito cuidadosa, né? Ela é uma pensadora do ecofeminismo construtivista, né? Que é um ecofeminismo que vai considerar as condições materiais, né? Construtivista justo porque pensa, né? Toda essa opressão como sendo uma construção social, né? E vai pensar, então, o cuidado como uma prática mobiliza não só mulheres, mas que os homens também eles têm né, que se deixar contaminar por esse papel do cuidado, né? Que foi historicamente atribuído às mulheres, né? E aí essa pensadora ela coloca isso muito bem, né? É um exemplo de um pensamento sobre o cuidado que foi construído de uma forma muito consciente, né? Não é simplesmente uma associação
essencial entre mulheres e o cuidado. Beleza. E assim, para eu assim, retomar algo que a gente já tratou e talvez explicitar melhor o link, né, que para mim ficou talvez não muito claro ou não muito explícito, quando você retoma essa questão da responsabilidade do Jonas, né, você faz isso tentando enxergar como é que esse conceito poderia estar envolvido nesse ecofeminismo, né? Como é que essa responsabilidade parental aí, de alguma maneira, poderia estar presente, né? Ou seja transformado, seja semelhante, né? Algum outro conceito presente no ecofeminismo. É assim que eu estou entendendo, né? Depois você me corrige se eu estou entendendo errado. Como é que, de alguma maneira, isso poderia, então, dialogar, né, com essas práticas do ecofeminismo. E aí, pelo que você falou agora da questão do cuidado, né, de não cair numa questão de uma questão de gênero, né, de divisão, né, de tarefas, digamos assim, né, essa responsabilidade parental, né, essa ideia do Jonas poderia contribuir, né, nesse sentido de que não é algo que poderia ser específico da mulher, né, esse cuidado. Talvez as mulheres pudessem ter um protagonismo nisso, né, mas não únicas responsáveis por isso, né? E aí entendendo a parental agora não mais como uma questão de parentes ou pai e mãe, né, mas numa responsabilidade para além disso, né, em que tanto homem quanto mulher estejam envolvidos, né, nessa responsabilidade. Então, o Jonas ele vai colocar a responsabilidade como um arquétipo. E esse arquétipo é um arquétipo que ele está presente em qualquer associação humana. Então, o que ele está fazendo, na verdade, ele está propondo ali uma origem desse sentimento, esse afeto, né? Que ele vai dizer até mesmo que é um instinto de responsabilidade. E que isso, né, mais uma vez, é compartilhado pelos pais, não é a mulher que é a responsável, né? Seria um afeto, uma mobilização de sentimentos que ela é dos pais, e que isso, num primeiro momento, estaria dentro desse arquétipo de responsabilidade parental, mas que se extrapola para o social, né? Porque, se a gente for pensar, é um pensamento de tribo, né? São os pais, né? A responsabilidade parental, mas essa responsabilidade, ela é um arquétipo que vai guiar todas as associações humanas, né? Tanto que ele vai, né, desse arquétipo parental, ele vai pular lá para um outro exemplo que ele vai dar é o governante, que tem a mesma responsabilidade que os pais têm. Ele faz justo esse link, ele faz esse pulo no livro dele, que é a responsabilidade que os pais têm sobre os filhos. O governante tem que ter esse tipo de responsabilidade também. Claro que não é igual, né? Não é a mesma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que tem uma origem comum, e que o governante ele é responsável pelas pessoas que ele governa, né? E o Jonas ele é favorável a regimes de governo que sejam mais efetivos na vida dos cidadãos. Assim, para você ter ideia, ele, no livro dele, tem uma certa altura que ele fala, olha, o capitalismo e o sistema neoliberal, ele não funciona na defesa da natureza, não funciona na defesa do futuro, porque, obviamente, né, esse sistema ele vai corroer a terra até o último metal precioso, até o último petróleo que tiver. Seria desejável um sistema de governo muito mais próximo de um socialismo ecológico do que o sistema que nós vivemos hoje. E aí, para fazer esse socialismo ecológico, precisaríamos, então, de governantes que sejam guiados por esse arquétipo da responsabilidade, né? Então, a gente vê que no pensamento dele, embora ele identifique essa origem parental, é algo que é da tribo e que vai se extrapolando até chegar num governante, né?
São formas diferentes de responsabilidade, mas possuem a mesma raiz comum para ele, né? E a relação disso, né, com as ecofeministas, embora as essencialistas vão entender que né, existiria aí uma relação essencial de mulheres e natureza, e as mulheres possuem determinadas características que são compartilhadas da natureza. A cuidadora, por exemplo, né, que é um estereótipo comum, né, mas, por outro lado, as construtivistas vão falar, não, isso é uma construção social e a responsabilidade ela deve ser compartilhada. Então, embora o ponto de partida seja diferente, o Jonas ele estaria muito mais alinhado com as pensadoras de um ecofeminismo construtivista, né, que pensam essas questões do cuidado como compartilhado, do que né, uma visão mais essencialista ou até ingênua, né, do que vem a ser esse cuidado, né? Mas, assim, claro que existem diversas diferenças entre os pensamentos, né, Cris? Não é algo assim que é feito, que é associado muito facilmente. Tanto que na minha pesquisa, assim, eu já escrevi sobre isso. Eu tenho uns 2 artigos que eu falo sobre essas coisas. Eu aponto semelhanças e dissonâncias, né? E tento pensar, então, como que esses 2 pensamentos eles podem se fortalecer numa luta em prol de fato, ocorrer uma mudança, né, social, que a gente, de fato, consiga mudar alguma coisa, nem que seja pelo pensamento, né? O pensamento já é alguma coisa, já é um começo. Vamos mudar a nossa forma de pensar, já é um início, né? Sim, com certeza. E inclusive isso que você fez, né, de mostrar que mesmo nesses pensamentos, né, existem críticas a serem feitas também, né? Exatamente. E cuidados que a gente tem que ter, né, para, ao invés de quebrar com certos preconceitos, reforçá-los, né? Que é um cuidado que tem que ser... A gente tem que estar o tempo inteiro na vigília, né? Porque muitas vezes nós, né? Eu digo assim, falando de mim, eu me identifico com o pensamento feminista, com o pensamento das ecofeministas, e eu noto que o tempo inteiro eu tenho que estar vigilante em relação ao meu ethos com as outras, né? E até que ponto eu não estou reproduzindo também, né, o que o sistema fez conosco, né? Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado, muita reflexão, né, para não cair nas armadilhas de algo que já estava dado desde que nós nascemos, né? Com certeza. Jennifer, você queria fazer uma questão? Eu gostaria de te perguntar se você poderia falar um pouco mais sobre esses problemas climáticos que estão vindo com tanta intensidade hoje em dia, que estão sendo muito mais explícitos, e como eles se relacionam com essa questão do gênero, que a gente estava falando sobre o papel de gênero e como a gente poderia analisar nessa visão. Então, essa questão climática, né, para as ecofeministas, ela está associada com a exploração da natureza e a exploração de gênero, né? Tipo, essa é uma das bandeiras, né, desse tipo de pensamento. Eu acho que tem também uma linha de leitura muito legal, que embora eu não concorde totalmente com ela, mas eu acho assim que é interessante pensar nesses moldes, assim, né? Um exercício de pensamento interessante, que é isso. Filosofia é um exercício de pensamento. Não quer dizer que você vai aderir a uma bandeira, porque isso é religião. Não é filosofia. Filosofia é você pensar com aquelas pessoas. E que é o pensamento da Carol Adams, que ela é super ativista, assim, o trabalho dela é muito mais de ativista do que de propriamente pensadora, assim, mas ela propõe algumas coisas muito interessantes, que é pensar a opressão dos animais, né, com a opressão relacionada à opressão dos corpos femininos, né?
E aí tem aquele livro bem famoso dela, Política Sexual da Carne, né? Que é um livro que, né, há algum tempo já ganhou uma notoriedade. Então, o que eu acho interessante é justo, né, pensar, assim, através dos argumentos dela, se de fato isso ocorre. E muitas vezes a gente chega à conclusão que sim, né? Claro que ela vai propor que todo mundo vire vegano, vegetariano. Eu fui vegetariana há anos, só que daí eu sou uma pessoa de 40 plus, meus exames de sangue não estavam bons. Eu falei, gente, lamento, mas eu vou comer um peixe. E voltei a comer peixe. E tudo bem, né? Eu me resolvi com isso, embora no início foi uma coisa um pouco difícil. Mas, assim, pensar junto com essa mulher, né? Pensar o que ela está falando e que essas ativistas estão falando também. E, de fato, assim, esse livro é muito interessante, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma folhada, assim. Embora ele seja, muitas vezes, circular, ele repete muitos argumentos, né? Mas, assim, ela faz várias associações, inclusive, de imagens, assim, né? Do consumo da carne com o consumo do corpo feminino, né? Com o consumo da sexualidade feminina. E, enfim, acho que é uma questão interessante, assim, que se relaciona com o problema climático e se relaciona com o problema de gênero também. A gente tem diversas coisas aí para falar também, né? Outra coisa que eu gosto muito, assim, tem uma pensadora que ela é também, né, considerada ecofeminista, que é a Greta Garde, que ela pensa um ecofeminismo queer justamente para pensar a questão da sexualidade queer, né? E pensar isso, né? Como que isso se liga, então, com a pauta ecofeminista, né? E aí ela vai falar de uma repressão do desejo, de uma repressão da sexualidade, que a sexualidade seria algo muito mais próximo do queer do que desses papéis binários estabelecidos. E aí ela fala também de uma erotofobia, né, que é um conceito bem interessante, assim, que eu achei super bonito. Me lembrou até aquele menino Byung-Chul Han, mas ela veio antes dele, então ele que deve ter copiado ela. Que ela fala a erotofobia fala de uma certa fobia do eros, assim, né? E aí ela fala que a natureza, ela é erótica, né? E erótica enquanto criativa, né? E nós, seres humanos, somos eróticos, né? Tudo é erótico, né? Tudo possui essa força criativa. E aí como que esse erotismo da natureza, que muitas vezes nos seres humanos vai se expressar com a sexualidade queer, né, que é aquela sexualidade que não se encaixa nos padrões binários, né, como que isso é reprimido, né, como que a sociedade patriarcal, então, construiu uma fobia, né, disseminou isso, assim, né, as pessoas, elas têm fobia do erotismo, assim, né, e isso até é uma forma de destruição ambiental também, né, algo que estaria ali quase que no nosso inconsciente também, essa fobia do erotismo de destruir a própria natureza, porque a natureza é erótica, né? Então são algumas das ideias que eu gosto bastante, assim, tem muita gente pensando muita coisa legal sobre esses temas, assim. Eu queria ter mais tempo de vida para ler tudo, né? Mas a gente tem que trabalhar, né, Cris? Tem que passar em concurso, tem que cuidar da casa, tem que se alimentar, tem que fazer exercício, então não dá tempo de tudo, mas tem muita coisa boa sendo produzida. É verdade, o reloginho precisava ter muito mais horas, né? O Jonas é contra, né? Mas assim, se a gente vivesse uns 200 anos também ia dar para fazer, né, muita coisa, mas né, o Jonas fala, olha, aceita a tua vida, não queira prolongar, e é isso. Então, beleza, só vai ser a deixa, aceitar o nosso tempo e não prolongar mais a conversa. E faça o melhor que você puder para você e para os outros. Deixa eu te perguntar uma última coisa. Você falou de que você já tinha escrito aí sobre essa temática, né? Tá na academia.edu, é fácil encontrar, quem quiser ler. Então, eu tô até com um livrinho aqui do meu lado, que é esse aqui, que tem um artigo, um capítulo de livro. O livro se chama Hansionas, Desafios para uma Filosofia do Futuro. E nesse livro, as pessoas que foram convidadas a escrever capítulos,
elas foram provocadas justo pela questão de relacionar o pensamento do Jonas com um pensamento contemporâneo. E aí tem uma série de capítulos muito bons, assim, de artigos muito bons. Cada artigo é um capítulo. Aí fala sobre ecocídio, enfim. E aí eu escrevi um texto que se chama Reflexões sobre o Ecofeminismo e a Questão da Responsabilidade em Hans Jonas, que eu gostaria de ter lido antes de dar essa entrevista, mas não deu tempo. E eu tenho também um outro texto, que agora eu não... num outro livro que se chama Ecos da Natureza. São artigos de livro, então acho que não sei se é tão fácil achar assim, né? Na internet. E o meu artigo se chama Um Breve Olhar sobre o Pensamento Ecológico, Cuidado, Pedagogia da Terra e Ecofeminismo. E aqui eu falo mais dessa questão do cuidado também, e de uma pedagogia da terra. Ingrid e Jennifer, querem colocar alguma coisa mais? Eu queria agradecer primeiramente por você ter dado essa palestra muito boa pra gente, essa entrevista. E uma curiosidade, teve alguma pensadora, provavelmente deve ter tido, que associou esses problemas climáticos diretamente com as mulheres, que podem chegar a afetar as mulheres de forma muito mais direta do que os homens? Então, Jennifer, as ecofeministas ativistas, né, elas entendem isso, assim, né? Essas mulheres de Chipko, que eu dei o exemplo, as mulheres lá do Quênia também, são mulheres que entendem isso do ecofeminismo prático mesmo, né? E as teóricas acabam escrevendo sobre isso também, relatando a experiência dessas outras mulheres que estão ali vivendo o ativismo mesmo, né? Em geral, as mulheres ligadas ao movimento ecofeminista, elas vão entender que a destruição da natureza, principalmente nesses países mais periféricos de cultura campesina, né, como Índia, alguns países da África, até mesmo o Brasil, a destruição da natureza afeta diretamente as mulheres, muito mais mulheres do que homens. Claro, afeta esses povos, né, que vivem esse modo de existência mais próximo da Terra. Mas, assim, se a gente for pegar o exemplo da Índia, né, e indo mais uma vez para Chipko, mas não só, né, esse acontecimento da década de 70, mas trazendo para o contemporâneo, as mulheres, em sua maioria, são as pessoas que possuem ainda um modo de vida muito ligado à agricultura. A grande maioria são as mulheres. Os homens, eles saem dessas comunidades, dessas pequenas comunidades rurais, né, na Índia, e vão trabalhar na cidade. E as mulheres ficam cuidando das crianças, cuidando, né, da casa e, né, fazendo ali sua horta, coletando, né, nas florestas. Então, a gente pode afirmar que sim, que o impacto ambiental ele é muito mais prejudicial para essas mulheres que têm um modo de existência, né, mais ligado à terra, do que para os homens, né? Porque nessas culturas, né, que é um exemplo, os homens eles acabam saindo, né, para trabalhar nas cidades, enquanto as mulheres ficam ali e muitas coletam, né? Se a gente for pensar nos nossos povos indígenas aqui da Amazônia, aí são homens e mulheres, né? Mas as mulheres, elas fazem esse trabalho de coleta, né? E cada vez mais os recursos estão ficando escassos, né? Os homens, por sua vez, os povos indígenas, eles vão caçar, os animais também estão desaparecendo, né? Então a gente poderia dizer que, tipo, para comunidades que vivem dentro dessa forma tribal, né, o impacto é igual, né? Mas para comunidades em que, de certa maneira, o desenvolvimento já afetou, né, uma parte da comunidade e os homens saem para trabalhar. Isso acontece em vários lugares. No Nordeste também tem lugares que, né, os homens eles saem, né, eles vão para o Sudeste, eles vão para outros lugares em busca de melhores condições e as mulheres ficam com os filhos, né? Então, em lugares mais rurais, assim, né, de reservas de floresta, a gente pode dizer que sim, as mulheres são as mais afetadas, né? Existe até uma pesquisa,
não uma só, mas algumas pesquisas que demonstram isso. Eu estou sem dados aqui para mostrar para vocês, para comentar, mas vocês podem procurar, que eu já tive contato já com algumas pesquisas justo falando do impacto, né, das alterações climáticas e né, da destruição dos ambientes rurais nas comunidades constituídas principalmente por mulheres, né? Acho que a Oxfam tem um estudo disso, agora lembrei que é uma ONG, né? Bem, eu gostaria de dizer que tem algo que me chamou muita atenção na fala da Michelle, porque é algo que eu venho reparando também, que a filosofia dos homens sempre estão voltada justamente para esse mundo incorpóreo, para essência, buscar respostas para além, né? Enquanto na filosofia dessas mulheres sempre estão considerando ali o contexto social, as violências que as mulheres sofrem na sociedade, justamente nessa atribuição do papel de cuidadora. E eu acho que na filosofia, essas narrativas que integram o contexto social acabam sendo descartadas por justamente essa tradição de se buscar respostas no mundo incorpóreo. Obrigada, Michelle, pela sua participação. Foi muito importante. Essa parte é genial, eu amo essas epistemologias femininas. A gente podia fazer um curso, hein, Cris? Vamos pensar isso. Não, a gente super podia pensar mesmo, Michelle. Próximo curso lá na pós, em dupla, hein? As epistemologias femininas, a gente podia dar o curso juntas. Isso. Tem umas coisas muito legais, assim. Eu gosto muito dos artigos, das discussões. E tem várias filósofas que me interessam, assim, que elas estão ali discutindo, né, a ciência, até mesmo a Stangers, né, ela está pensando a ciência ali. Sim. E a Haraway, ela é ótima. Vamos amadurecer essa ideia. Vamos amadurecer. Bom, joia. Adoramos o bate-papo. Muito obrigada por você ter trazido essa temática aqui para a gente, para a Rádio Sofrosine. Eu adorei o nome. Foi o nome da Ingrid, ela que ganhou o concurso que a gente fez. Eu adorei o nome. E, bom, se você quiser dizer uma última coisa, se despedir, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer, né? Nunca é demais. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer o convite, parabenizar a iniciativa, eu achei muito legal. Parabéns, Cris e meninas, pela iniciativa do podcast. É algo super interessante, assim, né, para os alunos, enfim, para todo mundo, né, mas assim, eu gosto de ouvir podcast, acho que é super informativo, você tá ali fazendo uma faxina, ouvindo um podcast, ou sei lá, qualquer coisa, fazendo exercício, ouvindo podcast, você tá também pensando sobre outras coisas, né, então acho que é um meio de difusão do conhecimento que é muito legal. E é isso. Espero que tenhamos futuro e a luta continua, feministas. Ótimo, muito obrigada, Michelle, um prazer enorme. Obrigada, meninas, Jennifer, Ingrid, foi ótimo. Muito obrigada, Michelle, mais uma vez. Eu que agradeço, foi ótimo também. Um bate-papo, né? Só faltou o chá. Chá mate, porque tá calor. Aqui não tá tão quente, não. Participou da produção desse podcast Ingrid Rosa e Jennifer Monteiro. Edição, Anguamatu.